Ei pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não gravo aqui pro canal, mas essa vai ser a segunda resenha que eu vou resenhar do livro. E o livro que eu vim resenhar hoje é justamente o livro que eu prometi resenhar da outra vez, da última resenha que eu fiz do Livro dos Mártires, que é o Confissões do Agostinho, esse monumento maravilhoso. E o livro vai fazer exatamente um ano que eu li esse livro. Ele é uma autobiografia do Agostinho, que para a Igreja Católica é conhecido como Santo Agostinho. Ele foi canonizado pelo Papa Bonifácio, e para a Igreja Protestante considera ele como um teólogo de alta categoria, né? Um teólogo que influenciou muito e que certamente tem nesse livro aqui muitas coisas maravilhosas que a conversão de um santo, que a história de um santo poderia trazer para a gente. Como tantas outras histórias que estão na Bíblia, ou como tantas outras histórias que a gente vê e se alegra no nosso dia a dia, quando a gente vê a história de conversão de uma pessoa. Essa é uma autobiografia. Agostinho ele vai trazer aqui a história de conversão dele, né, como eu já falei. Agostinho, na adolescência, era um adolescente normal para os padrões do mundo, né? Ele era um adolescente carnal, ele era um adolescente que gostava do mundo, né? Gostava das coisas do mundo. Ele tinha na mãe dele, se eu não me engano o nome da mãe dele é Mônica, a mãe dele era convertida, um exemplo de uma pessoa cristã dentro de casa, mas que, como ele mesmo fala, ele acreditava que as doutrinas que ela cria, o evangelho, era um evangelho de velhas, assim. Eu li em algum lugar, não tá no livro, mas ele achava que aquilo era coisa de velha, né? Então ele era influenciado na família, como tantas pessoas são, mas ele não levava isso a sério. Eu tô com a colinha aqui, tá? Então eu não vou lembrar de tudo pra ser bem fiel e trazer muita informação, eu vou acabar falando. E ele dizia que não se aproximava de Deus na adolescência por orgulho. Na página 33 ele traz uma menção bem interessante disso. Aqui. Qual era o meu deleite se não amar e ser amado? No entanto, não mantive a medida do amor de mente para mente, o bom caminho da amizade. O castigo do orgulho de minha aula, e afastei-me para ainda mais longe de ti, e tu me deixastes fazê-lo. Fui arremessado, consumido, dissoluto e escaldado em minhas fornicações, enquanto tu permaneceste em silêncio. A gente vai ver que nesse livro daqui, Agostinho ele tinha muitos problemas, tinha muito problema com fornicação, tinha muito problema com mulheres, e muito problema com lascívia, com cobiça, e ele vai falar isso até próximo da conversão dele. Ele vai começar a considerar o evangelho como algo importante, algo que ele cria, mas que ele não conseguia largar os prazeres do mundo, como ele mesmo falava, né? Na página 35, Agostinho traz uma mensagem pra gente sobre o objetivo dele ao escrever esse livro, o Confissões. A quem digo isto? Não a ti, meu Deus, mas a minha própria espécie, nós. Em tua presença, aquela pequena porção da humanidade que virá encontrar estes meus escritos. Com que propósito? Para que qualquer que venha lê-los se aperceba de quão profundo é o abismo no qual estamos, e clame a ti. Pois o que poderá aproximar-se mais dos teus ouvidos que um coração quebrantado e uma vida de fé? Então ele fala aqui da importância que ele escreveu para pessoas que vierem a ler isso aqui e entenderem, né, o abismo que separa a gente de Deus, o quão péssimo foi a queda, o quanto isso danificou a gente e o quanto a gente é escravo do pecado. Eu acho que é o primeiro passo para a conversão de uma pessoa, é o reconhecimento de quanto ela é mal, e é exatamente isso que Agostinho fala aqui, né? Na adolescência ele toca bastante na questão da fornicação, como eu falei, inclusive dos alertas de sua mãe, que era muito preocupada com a salvação da alma dele. A gente vai ver a mãe dele sendo colocada aqui no livro várias vezes, é uma personagem verdadeira, né, já que é uma autobiografia que eu gosto muito, a Mônica. Agostinho diz não tinha ideia de que Deus usava sua mãe para lidar com seios. Ele, como é uma autobiografia, então ele, convertido, escreve lembrando das coisas dele na adolescência, enfim. Então ele fala que naquela época não achava que a mãe dele falava, que era um instrumento de Deus, mas que só depois da conversão ele começou a lembrar e ele reconheceu que a mãe dele foi um instrumento muito usado por Deus para a salvação dele. A gente vai ver isso aqui.
Agostinho diz não tinha ideia de que Deus usava sua mãe. Enfim, aos 16 anos ele confessa um roubo com um grupo de amigos e ele fala sobre esse roubo na página 40, né? Ele faz tem um delito aí com seus amigos e ele fala sobre isso aqui. Que homem, ao examinar a própria debilidade, ousaria atribuir sua pureza e inocência à própria força, a ponto de amar menos a ti, como se precisasse menos da tua misericórdia, por meio da qual tu remiste os pecados daqueles que se voltam para ti? Qual resultado tive eu, homem miserável, de tais coisas, que quando me lembro agora, me causam vergonha? Então ele fala, qual o ganho que eu tive com tudo isso, né? O que é que eu ganhei com tudo isso? Porque quando eu lembro disso agora do passado, eu tenho vergonha disso. E é justamente que qualquer pessoa, quando se converte, olha para o passado e vê isso. Muitas pessoas, acho que todas as pessoas que eu conheço que são cristãs, elas olham para o passado e se perguntam como perderam tanto tempo, né? Que se pudessem, teriam conhecido Cristo antes. Mas isso é obra da graça. Agostinho perde o pai com 17 anos, época em que sua mãe precisa prover sozinha para pagamento dos estudos dele. A mãe dele é muito preocupada com os estudos dele, então ela procura pagar bons colégios para ele estudar. E ele vai estudar retórica em Cartago, e aos 19 anos ele confessa que inicia um contato com a Bíblia, um contato com as Escrituras, mas não era para aprender sobre a Bíblia, mas para comparar com os estudos dos filósofos. Agostinho ele tem contato com vários filósofos, ele estuda retórica, né? Então ele tem um primeiro contato com as Escrituras e começa a saga de Agostinho pela busca da verdade. Agostinho ele tinha essa saga influenciado por essa cultura filosófica de ir em busca de uma verdade, e ele começa essa busca pela verdade. Ele vai passar por várias filosofias e ele tem esse primeiro contato com a Bíblia, mas como eu falei, né, ele tinha isso como doutrina de velhas, né, a Bíblia como coisa de velha. Então ele acha Jesus um cara muito legal, assim como muita gente hoje em dia também, que ele era sei lá, era tipo como se fosse um filósofo, uma pessoa, um pensador normal, mas ele tem Jesus como um pensador, como um filósofo, alguma coisa do tipo, mas não considera Jesus como Senhor e Salvador. É só isso mesmo, ele considera Jesus como um pensador, como os outros filósofos que ele costumava ouvir, né? Então é esse contato que ele tem com Jesus. Então ele busca a Bíblia não para entender da Bíblia, não para reconhecer a Bíblia como palavra de Deus que salva, mas para buscar ali mais uma fonte de conhecimento. E ele confessa que não se dobra à inerrância bíblica, mas que se enxergou grande demais para se dobrar a ela. Então ele confessa que naquele momento ele leu, mas ele se considerou muito grande, muito inteligente, muito esperto para se dobrar a ela, né? Ele queria reconhecimento através de sabedoria. Ele dá um alerta sobre isso na página 47. Todos os trechos que eu anotei aqui são super importantes de serem lidos, então tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, ele lá, né, depois de convertido, ele tá dando aqui um aviso pra gente que tá lendo esse livro, de não cometer os mesmos erros que ele, né, de ter cuidado com as filosofias que você ouve. É justamente o que o apóstolo Paulo fala, né, da gente ter cuidado com aquilo que a gente ouve e a realmente se dedicar e ler as Escrituras e não ficar se confundindo com filosofias vãs, filosofias do mundo que não acrescentam em nada. Resolvi então dobrar-me às Sagradas Escrituras a fim de verificar do que se tratavam, pois o que sentia era naquela época muito diferente do que sinto agora. Ele vai continuar, né? Orgulhoso, carnal, insensato e escarnecia dos santos e profetas. Ele mesmo fala que mesmo depois de ter esse primeiro contato com a Bíblia, ele continuava aquele homem que senta na roda dos escarnecedores, como diz o salmista, né? Ele fala que abertamente que ele escarnecia dos santos e profetas da Bíblia, ele escarnecia mesmo. E Deus, na sua paciência, né, na sua infinita bondade, tem paciência e não leva em consideração. Na página 49, Agostinho dá uma opinião paradoxal bem interessante sobre seus erros. Então vamos ler essa página, a página 49 aqui.
Eu não conhecia outra realidade além daquela, tanto que fui persuadido a concordar com enganadores insensatos quando me perguntavam: de onde vem o mal? Terá Deus uma forma corpórea, cabelos e unhas? Serão considerados justos aqueles que possuíram muitas esposas de uma só vez, cometeram homicídio e sacrificaram criaturas vivas? Mesmo em minha ignorância, aquilo causava grande perturbação. E embora estivesse me afastando da verdade, parecia estar caminhando em direção a ela. Embora estivesse me afastando da verdade, essas perguntas, todas essas dúvidas, parecia que ele estava indo de encontro à verdade. Isso é paradoxal, né? Mas é isso que esses questionamentos dele vão aumentando. E essa é uma pergunta muito, eu acho que é uma frase muito, acho que é a principal frase, né? Ele não sabia de onde vinha o mal. Ele queria saber de onde vinha o mal, e ele não encontrava essas respostas. Ele não encontrava respostas de por que o Antigo Testamento tinha uma lei e o Novo Testamento traz mandamentos de Jesus, né? Que Jesus fala, foi dito, mas eu porém vos digo, né? Então essas coisas chocam na cabeça dele, porque na verdade ele não queria ler as escrituras para encontrar a verdade. Ele queria ouvir aquilo que as pessoas falavam das escrituras. E é o problema de muitas pessoas hoje, né, que não creem, é que elas ouvem Jesus através de outras pessoas que consequentemente são falhas, consequentemente vão falhar com elas, e elas se decepcionam com o evangelho por causa das pessoas que elas escutaram, mas elas mesmas não vão às escrituras recorrer àquela verdade, né? Elas sabem que ali é um livro, porque aqui é um livro, como eu leio. Eu sempre me perguntei por que as pessoas estudam filosofia, estudam matemática, estudam física, estudam ciências, e na hora de estudar teologia, de discorrer sobre aquele tema, não estudam, não leem a Bíblia, né? Por quê? Porque elas querem ouvir de Jesus, querem ouvir de Deus, através do que as outras pessoas dizem, mas elas mesmas não vão ali. Mas a gente vai ver que isso aqui em Agostinho, na verdade, não é porque por ignorância. Muitas vezes é por não querer reconhecer pecado, porque sabem que aquilo ali vai revelar o pecado do coração delas. E esse é um grande problema de Agostinho, que ele conta aqui. Vai ter um momento aqui em que ele vai perceber, que ele vai confessar que ele sabia que na escritura existia verdade, que ele não encontrou verdade em lugar nenhum, que ele encontrou verdade ali, mas que ele não conseguia se converter, que ele tinha medo de recorrer a Deus e ter saudade dos pecados dele, enfim. Então ele vai falar isso aqui. Na página 55 tem um trecho muito bonito sobre encontro. A gente vai falar aqui, eu falei que a mãe dele tinha um papel primordial aqui na conversão dele, né? E na página 55 traz um trecho muito bonito em que ela vai procurar um bispo e que o bispo diz basicamente assim pra ela: não vou nem recorrer, que o filho dessas lágrimas não poderia ser perdido, né? Que ela chorava por ele, e que o filho daquelas lágrimas de maneira nenhuma poderia ser perdido, e que ela fosse em paz, como lembra muito o trecho de Ana, né, no livro de Samuel, na Bíblia, em que ela foi em paz, já não chorava, porque ela sentiu firmeza, sentiu segurança em Deus. Então a mãe dele vai interceder por ele a vida toda aqui. Fala que dos 19 aos 28 anos, ele foi enganado e enganou a outros. Quem está familiarizado com o texto bíblico vai pegar essas referências mais fácil, né? É uma referência de 2 Timóteo 3,13. E em lascívia constante, sempre buscando os aplausos do mundo. Então ele estudava retórica, e ele tinha essa constante necessidade de estar sendo aplaudido, e ele queria ser um grande orador, né? Ele queria ser aplaudido, queria estar no palco, queria ser a atenção de todo mundo, ele queria tudo que esse mundo tem para oferecer de melhor, que é o que toda pessoa carnal e ímpia quer, né? Que é esse reconhecimento, aplausos, e encontra Deus naquilo ali, no reconhecimento, nos aplausos dos outros. Então ele queria isso. E Agostinho viveu nessa vida de estudos, filósofos, sofismas, e confessa que permaneceu vazio de Deus porque Deus ainda não o havia humilhado. Ele diz que precisava da humilhação, precisava do toque de Deus. Aos 30 anos de idade, ele começa a ouvir sobre o maniqueísmo, e embora nunca tenha adotado oficialmente o maniqueísmo. O maniqueísmo, é uma parêntese aqui, ou filosofia dualista, é uma filosofia que estava muito em voga naquele momento, naquele tempo que ele viveu, que dizia que basicamente assim: o mundo é dividido entre Deus e diabo, bem e mal. E o bem habita na alma e o mal habita na matéria, no corpo. Logo,
tudo que vem do corpo é mal. Deus não está ali, né? Tudo que é carnal, tudo que é do comer, enfim, das necessidades do corpo, são coisas do diabo. E as coisas de Deus são só coisas da alma. E tem uma frase que eu conheço do Abraham, acho que é Abraham Kuyper, não sei, que fala assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E Agostinho vê ali naquele maniqueísmo e ele não consegue encontrar, ele pega aquilo ali e dialoga com os filósofos, dialoga com as escrituras, que ele já tem um pouco de conhecimento, e ele não consegue encontrar lógica naquilo dali. E a gente vai ver que o maniqueísmo vai ser rapidamente abandonado por ele. Aí a gente tem um passo muito importante da conversão de Agostinho agora, que é a viagem dele a Milão e o encontro dele com Ambrósio. Como eu falei, de novo, vou reiterar, como muita gente tem esse pensamento de que, ele tem esse pensamento de que os cristãos, eles eram um pouco menos inteligentes, que é uma doutrina de velhas, enfim. E aí, ele fica sabendo do Ambrósio, do bispo Ambrósio, que era naquela época um excelente pregador, e ele tem uma oratória muito boa. E como Agostinho estudava retórica, ele vai a Milão, não para ouvir o Ambrósio pregador, mas ele vai para ouvir o Ambrósio orador, né? E ele se encontra e ele ouve Ambrósio, né? E ele começa a ver aquele homem, primeiro, um excelente orador, uma pessoa brilhante, uma pessoa que conhecia as escrituras como ninguém, uma pessoa que começa a tirar as dúvidas dele nas pregações sobre Antigo e Novo Testamento, porque a gente sabe que existe uma ligação muito simples, muito clara, né? A gente que quando se converte entende o plano salvador de Deus, então ele nunca tinha ouvido uma pessoa falar sobre isso, explicar tão bem, e ele começa a ouvir e começa a admirar Ambrósio como pregador, começa a entender as escrituras. E ele também vê um testemunho maravilhoso, porque Ambrósio trata ele como um filho, né? Ele vê em Ambrósio muita hospitalidade e muita amorosidade para com ele. Então ele se apega àquela pessoa e começa a ver que o evangelho não é só para pessoas simples, assim. É para pessoas também que eram brilhantes. Aquilo ali que querendo ou não inflama um pouco, preenche um pouco o ego dele, né? Porque ele era uma pessoa que era muito da oratória, enfim. E aí, a primeira vez que Agostinho ele começa a se questionar, logo depois do encontro com Ambrósio, o livro fala que ele começa a questionar o maniqueísmo e logo ele abandona o maniqueísmo. Enquanto isso, de novo, vai falar de novo da insistência da mãe dele na página 117. Ela não parava de orar por ele, ela sempre estava intercedendo por ele. A gente vê como é bom o intercessor, né? E ele diz que se mantinha inapto para entender as coisas do alto porque ele era carnal e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a gente vê que Agostinho ele começa a entender as escrituras. Ele sabe, ele tá ali com a bola na frente do gol, mas ele não chuta porque ele tem medo, ele não quer largar o osso. A verdade é essa. Então ele começa a entender ali, mas ele fica com o pé atrás. E aí, o que acontece? Com esses encontros com Ambrósio, ele começa a ler as escrituras, só que não mais questionando, né? A gente entende que ele parece que começa a ler as escrituras buscando verdade naquilo. Porque o livro, ele traz uma grande história, Agostinho, ele caminha por várias filosofias e não consegue encontrar verdade nenhuma. E ele vai buscando ali e não consegue encontrar verdade em nada. Então, ele recorre às escrituras realmente. E por conta da vida dele, das pessoas que influenciaram, ele encontra a verdade naquilo dali. E ele começa a ler as cartas de quem ele fala do menor dos pregadores, que quem é cristão vai saber, que é o apóstolo Paulo, que se autodeclarava como o menor dos pregadores, né? E pela primeira vez ele acaba se convencendo da verdade do evangelho. Vou ler a página 132 para vocês, que é onde ele declara isso, né? Que acaba se convencendo da verdade do evangelho.
desfrutei com mais avidez dos veneráveis escritos do teu espírito, principalmente o apóstolo Paulo. Costumava pensar que ele se contradizia algumas vezes e que o texto do seu discurso não parecia estar de acordo com a lei e os profetas. Mas agora, todas aquelas dúvidas haviam desaparecido. A face daquela palavra pura me pareceu única e aprendi a me regozijar nela tremendamente. Então comecei e pensei que qualquer verdade que houvesse lido estava aqui combinada com a exaltação da tua graça. Então a gente vê que ele recebe iluminação da mente, ele começa a entender a ligação entre os profetas, entre o Antigo Testamento, entre o Novo Testamento. Isso é muito interessante porque tem muitas pessoas que leem o Antigo Testamento, por exemplo, leem metade da Bíblia e elas se sentem seguras por entender as escrituras, aí não lê a outra parte. É interessante que você leia as escrituras todas, que você leia tudo, porque você vai entender o plano de salvação de Deus. Nada ali tá ponto solto, não existe ponto solto ali. Tudo é conectado e quando a gente recebe iluminação na mente, a gente começa a entender, a gente entende o plano de salvação. Então foi justamente o que aconteceu com Agostinho. Ele não queria continuar a leitura por preconceito, né? Ele não queria continuar a leitura por preconceito e por não vontade porque ele queria evitar o confrontamento, porque ele sabe que na escritura existe confrontamento. Ele não queria enfrentar isso, então ele não lia. Mas agora ele, influenciado, começa a ler. E aí ele vai falar aqui, né? Quando li o menor dos teus apóstolos e meditei nas tuas obras e tremi. É muito bonito quando ele fala isso aqui. Continuando, a gente tá partindo pro final aqui, eu não vou contar como é a conversão exatamente, mas Agostinho começa a ler as cartas de Paulo, enfim, mas Agostinho ainda era atraído pelo pecado. Sua inteligência estava sendo iluminada, mas o apetite era vicioso. Agostinho tinha um problema com mulheres e com fornicação, como eu já falei, né? Ele admite isso. A mente dele estava sendo iluminada, mas a vontade ainda era viciada. E na página 145, Agostinho revela que tinha receio de pedir a Deus, essa parte é interessante, para que lhe ajudasse nesse caso, porque temia o afastamento do pecado. Ele tinha medo, ele tinha na cabeça dele, era como se fosse assim, ele tinha certeza que no momento que pedisse a Deus para abandonar o pecado, Deus iria conceder, ele iria começar a se afastar e ele estava pensando na saudade que ele sentiria do pecado. Dá para entender isso? É o que passava na mente dele. O pecado dialogava de perto com ele e ele não tinha forças para largá-lo. Portanto, Agostinho precisava do toque da graça e esse toque viria. A gente sabe que o abandono... O que acontece? Agostinho achava que ele tinha que ter força para abandonar. Que a força do abandono tinha que vir dele, né? E quando ele pensava que a força tinha que vir dele, essa força nunca vinha, porque a força nunca vem da pessoa mesmo. A força vem do alto. Né? Quando ele entendeu a graça, ele entendeu que ele precisava ter fé, porque na verdade a força vem pela fé, né? Tudo vem pela fé. E quando ele teve fé, aí essa força veio. E aí ele começou realmente a mudar de vida, quando ele teve de fato fé, né? Agostinho ele se converte, eu não vou entrar em detalhes, mas ele se converte lendo Romanos. Não é a primeira vez que um cristão se converte lendo Romanos. Tem alguém famoso, eu não lembro quem é, quem souber coloca aqui nos comentários, quem se converteu famoso lendo Romanos. Eu não lembro exatamente qual a parte que Agostinho leu de Romanos, mas era uma parte que dizia que abandone o pecado e revista-se de Jesus Cristo. Então ele diz que é uma parte até interessante, porque ele faz o que muita gente hoje em dia diz que não é pra fazer. Eu também não aconselho ninguém a fazer isso, que ele jogou o livro, se eu não me engano ele jogou a Bíblia, e aí ele pega. Quando ele pega de volta, ele abre assim e lê um trecho. Então eu não aconselho que ninguém faça isso, tá? Porque isso na hora que ele fez foi muito genuíno, né? Ele não fez pensando, não, vou abrir e vou ler aqui. Ele abriu e leu. E foi genuíno, foi a forma como Deus quis trabalhar com ele, e a gente não pode questionar. Deus trabalha com cada pessoa de uma forma diferente, né? A gente só não pode se apropriar da forma como Deus usou outra pessoa e querer que seja feita pra gente. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, né? Que é ler, que é procurar e se arrepender.
mas ele abriu ali naquela parte que dizia para abandonar. Aquela parte acusava os pecados dele. É uma parte de Romanos que acusa os pecados dele, que ele tem consciência de pecado ali e que diz que ele se arrependa e que se converta e que revista-se de Jesus. Abandone aqueles hábitos e revista-se de Jesus pela fé. E ali ele disse que não precisou ler mais nada, e naquele momento ali a iluminação veio e o coração dele como que mudou, ele entendeu tudo. Então é isso, leiam Confissões, é um livro para você ler uma vez e fazer como eu fiz. Eu tive que estudar esse livro de novo para vir aqui fazer essa resenha, e ele ficou maior ainda para mim, esse livro. Ele cresceu mais quando eu fiz esse estudo. E é um livro maravilhoso, é um livro que você vai se ver muito nele, porque Agostinho, ele faz confissões assim de adolescência, ele vai ali crescendo. Nem que seja por estudo, leia Agostinho, até porque é um clássico, né? É um livro clássico, muito conhecido, não só no meio cristão, mas no meio não cristão também, né? Então é muito interessante que você leia Agostinho. Mas leia Agostinho e que Agostinho lhe influencie depois a ler a própria Bíblia e você não ficar como Agostinho, né? Tendo que engolir várias filosofias e com 33 anos só se converter, né? Agostinho se converte com 33 anos, que é a idade inclusive de Cristo quando morreu. Ele se converte aos 33 anos, não precisa de tanto tempo. Então, pegue o exemplo de Agostinho.